Olá, olá, gente, tudo bem? Olá, Oi, pessoal, boa tarde. boa tarde. Bem-vindos aí. Deixa eu só ver se estão todos aqui já com a gente. O Felipe está aí, a Suzana também. É, e vamos então direto nos trabalhos. Deixa eu só baixar aqui, peraí. Bom, nas demais sessões vocês estão trabalhando como? Fazemos a apresentação e logo em seguida já o debate? Ou vocês preferem ou tem visto o pessoal fazendo todas as apresentações e no final o debate, só para ter uma ideia de como é que tá rodando? Acho que tem os dois formatos. A prioridade é para debater depois da apresentação do trabalho, mas se você quiser Tá, debater depois no da final, apresentação. ah, é porque eles falam que Tá. às vezes a pessoa Eu esquece. particularmente, eu particularmente não sou um grande fã de modelo de debater em final, assim. Só deixa eu abrir aqui que eu não estou achando onde é que eu salvei as anotações, só um minutinho. Tá. Aqui, como é que isso... Tá, foi. Então tá, gente. Bom, então, boa tarde a todos aí, desculpa um pouquinho do atraso. Meu nome é Jefferson Lana, sou professor aqui da Univar, em Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos aí à sessão. A gente vai trabalhar hoje aqui, então, nessa sessão com 4 artigos, né? O primeiro deles, Práticas de Controladoria em Empresas de Capital Aberto no Ceará. O autor está aí, a autora, quem que vai apresentar esse? Sou eu, Sinara. Ah, show, Sinara, beleza. Depois, então, a gente vai para o Empresas Familiares e Famílias Empresárias. Quem que vai apresentar? Sou eu. Tá, Lisandra. Desgovernança Corporativa, Sou eu, Suzana. Suzana, show. E análise de rede propriedade corporativa, então deduzo que seja Rubens, é isso? Ou Não, Marcelo. não? Marcel? Tá, então tá. Eu estou junto com a Sinara. Ah, show. Bem-vindo também, então. Então, Sinara, fica bem à vontade aí, tá? Tu vai ter o tempo de apresentação, em torno de 10 minutos. A gente faz daí depois um debate de 5. Jefferson, Outro... deixa eu só tirar uma dúvida com você. A gente Aham, fez um vídeo. Na aham. realidade, esse vídeo, a gente apresenta o vídeo ou nós apresentamos? Como é que funciona Geralmente isso? eles solicitam que seja feito a apresentação do vídeo
Mas se tu estás confiante com a tua internet, ou se preferes apresentar em nova ou de outra forma, para mim é bem tranquilo, mas se Sou não, eu que pode apresentar coloco aqui o diretamente no vídeo. vídeo ou é você que coloca? Jefferson. Desculpa, essa é a primeira vez que eu participo, tá? Não, Sinara, deixa eu só. Jefferson, eu recebi que quem coloca é o líder da sessão. O líder? Bom, o líder então É, seria o Felipe, mas eu o não tenho acesso Felipe. aqui. É isso, Felipe? Porque eu vou moderar uma sessão na sexta-feira e a líder da sessão já me passou essa informação que ela que vai fazer a projeção e tudo, tá entendendo? E ficaria mais, No né, caso, o líder da sessão sou eu, Felipe. isso. Isso, Então você fica responsável pela projeção dos vídeos, é isso, Felipe? porque eu não tenho nem acesso aqui. Eu estou vendo, eu tenho acesso aos artigos, eu tenho acesso às avaliações, mas ao vídeo em si eu não tenho, não. Tá, deixa eu ver, se você quiser, eu posso tentar colocar aqui. Ô, Jefferson, é só uma coisa. Você tem acesso aos vídeos também. Todos nós temos acesso aos vídeos da sessão. E tem uma lupazinha vermelha, né, do YouTube. Daí, quando você clica lá, daí você tem acesso aos vídeos. Deixa Só eu, para poder melhor lhe orientar. deixa eu ver. Isso fica dentro da minha agenda? Quando eu clico em minha agenda, Fica Isso. lá na programação, fica na programação. Não, não, dentro ah, da sua agenda, quando você vai ver os artigos, aí vai entendi. Deixa eu achar aqui. aparecer um app, Um daí linkzinho, exato. Perfeito. a Tá. parte vermelha Bom, é o achei. vídeo do YouTube e a outra é o link do artigo. Só para Achei. Querem que eu faça aqui, então? Querem fazer ali? Preferem que eu faça para centralizar? Eu acho melhor, né? É melhor. Tá, então vamos lá. Deixa eu só botar aqui, então, para compartilhar a tela. E deixa também, eu já fechar minhas mídias sociais, para não ficar pitando aqui. E deixa eu, então, chegar onde que eu estou, dentro do CMAD aqui. Práticas de controladoria. Eu sou Sinara Kelly Aragão Araújo e, juntamente com Paulo Roberto de Carvalho Nunes e Rubens Carlos Rodrigues, produzimos o artigo Estrutura Conceitual Básica de Controladoria, Estudo das Práticas em Empresas de Capital Aberto no Ceará. No contexto introdutório, nós evidenciamos que o cenário econômico mundial se apresenta cada vez mais competitivo, complexo e em acelerada evolução nos últimos anos, e que o conhecimento se torna fator importante de sobrevivência para qualquer organização. A controladoria vem como resposta à necessidade das organizações em gerar informações gerenciais que apoiem as várias decisões necessárias para o ambiente corporativo. E, diante disso, esta pesquisa teve como referência o trabalho desenvolvido por Borinelli, em 2006, que buscou sistematizar o conceito, o conhecimento sobre a controladoria e desenvolveu um arcabouço teórico denominado Estrutura Conceitual Básica de Controladoria, ECBC. O problema de pesquisa: quais são as características operacionais adotadas pela controladoria no processo de gestão das empresas de capital aberto no Ceará, à luz da ECBC. Como objeto de pesquisa, visou analisar as práticas de controladoria exercidas no processo de gestão das empresas de capital aberto sediadas no Ceará, à luz da ECBC. No referencial teórico, nos aprofundamos sobre a controladoria e o arcabouço teórico de Borinelli, a ECBC, sobre as três perspectivas, que tratam dos aspectos conceituais, procedimentais e organizacionais. É importante também ressaltar a visão esquemática apresentada por Borinelli sobre o objeto da controladoria, que são as organizações, e seus modelos, como também as funções típicas e o papel da controladoria em cada etapa do processo de gestão. Sobre o método, teve como abordagem qualitativa os meios aplicados à análise bibliográficas e de campo, o instrumento utilizado foi de coleta de dados, foi o roteiro de entrevista, adaptado do roteiro utilizado por Borinelli em 2006, com 8 blocos estruturados. A amostra foi de 5 empresas e a análise de dados
foi via organização de dados, descrição, análise comparativa, apresentação de forma conjunta e comparativa, mostrando suas similaridades e diferenças. Na figura seguinte, evidenciamos as etapas do método, onde a primeira etapa temos a definição e planejamento, onde constam a revisão teórica, seleção das empresas e o protocolo de pesquisa e coleta de dados. Na segunda etapa, temos a preparação, coleta e análise, onde foram realizadas as entrevistas e a elaboração do relatório. Na última etapa, temos a análise e conclusão. Na sequência, vamos apresentar os resultados, iniciando pelo perfil das empresas pesquisadas. Foram 5 empresas em segmentos variados e de capital aberto. Na sequência, apresentamos o perfil dos gestores participantes, elencando o cargo, formação acadêmica, tempo de função e de empresa e a faixa etária. Apresentamos também o perfil da unidade de controladoria, onde 100% das entrevistas das empresas pesquisadas possuem unidade de controladoria e é do tipo corporativo. 60% não possuem uma missão formalmente constituída na área de controladoria, onde isso evidencia uma lacuna importante, pois, de acordo com Borinelli, a missão de controladoria é de fundamental importância à tarefa de construção dos pilares da SCBC, pois as organizações são segmentadas em áreas de responsabilidade. Apresentamos também o perfil da estrutura da unidade de controladoria, composta 100% pelas áreas de contabilidade e planejamento, e 100% dos entrevistados responderam que as áreas de sistemas de informação, recursos humanos e tecnologia da informação não constituem áreas de controladoria. No próximo bloco, foram apresentados os resultados das funções gerais de controladoria e seus conjuntos de atividades. Nesse sentido, a controladoria é responsável pela atividade das funções de contabilidade, como também aparece com parcelas significativas de participação nas atividades e funções de atendimento aos usuários externos. Nesse bloco foram elencadas as posturas assumidas pela controladoria, onde 80% dos entrevistados elencaram as posturas de assessora, consultora e controladora. Os blocos seguintes foram as inclusões realizadas no roteiro de entrevistas da pesquisa, adaptado do roteiro de Bolinelli. Nesse bloco, foram elencadas 12 outras práticas exercidas pela controladoria no processo de gestão, onde 60% dos entrevistados elencaram como outra prática a elaboração do relatório de investidor, que é diretamente relacionada com o formato da amostra, que são empresas de capital aberto. Como também 40% elencaram o acompanhamento do forecast do orçamento, que é um dos artefatos da controladoria. Como resultado, também foram apresentados aspectos facilitadores e as dificuldades da prática de controladoria no processo de gestão, onde cada gestor, de acordo com a sua experiência, apresentou os aspectos facilitadores e as dificuldades específicas e vivenciadas em sua realidade corporativa. Nesse sentido, foram listadas 10 aspectos facilitadores e 9 dificuldades relacionadas ao time e ao sistema. E, finalmente, seguem as conclusões da pesquisa. Os resultados evidenciaram que tanto o problema e o objetivo geral da pesquisa foram atendidos de forma parcial, aplicando-se parcialmente as perspectivas que integram a SCBC. Também elencamos as funções consideradas como de responsabilidade da controladoria, que foram as funções de contabilidade e as funções de atendimento aos usuários externos. Essas práticas encontradas estão correspondentes às práticas da SCBC. O papel da controladoria em processo específico foram determinados através das diretrizes do orçamento, mensuração e análise de controle de custos. É importante também ressaltar que essa prática encontra-se aplicada à SCBC. Os resultados também apresentam como complemento as contribuições e experiências dos entrevistados em elencar as práticas de controladoria que não fazem parte da SCBC,
No mesmo sentido, foram listados aspectos facilitadores e as dificuldades das práticas de controladoria no processo de gestão das empresas pesquisadas. Para futuras pesquisas, seguem como sugestão ampliar a amostra e investigar o motivo das práticas apontadas nessa pesquisa não contemplarem esse EBC. Muito obrigada. Seguem as referências e o nosso muito obrigado. Onde é que sai aqui? Alô? Poxa, aqui, cheguei. Bom, gente, vamos lá então. Então, Sinara, obrigado, tá? Na leitura do teu trabalho, Sinara, primeiro, eu acho muito legal quando... Vocês são da área mais de contábeis, é isso? Eu não vi na... eu sou controller, então eu Controle. sou gestora de controladoria. Tá. Geralmente, governança corporativa, e falando isso como líder da governança corporativa, vice-líder, né, da governança corporativa junto com o Tobias, a gente vê assim, a governança, ela tenta ter vários pais. Então, se tu fala com o pessoal do direito, governança é contrato. Se tu fala com o pessoal de contábeis, governança é mais controle. Se tu fala com administrador, que é o meu caso, governança é mais gestão. Então, eu vejo com muito bons olhos artigos vindo falar de governança relacionado não só à controladoria, mas de práticas de controladoria. Eu acho isso muito importante. A gente tem acompanhado bastante empresas em que, mesmo áreas bem delimitadas na teoria, às vezes nas empresas são feitas por áreas que não são as delas, né? Eu já vi contas a pagar e receber de grande empresa não ser feito pela tesouraria, por exemplo. Então, enfim, a gente vê bastante bagunça em algumas coisas, mas funciona na empresa, né? Então, a vinda do teu trabalho, eu achei ela muito, muito pertinente, eu gostei bastante de ver alguém tratando de práticas de controladoria dentro de governança corporativa, mas eu tenho duas perguntas centrais para ti, que são as seguintes. Vocês mandaram para esse tema pensando realmente em trazer esse debate da controladoria para a governança? Essa é a primeira pergunta. Porque quando eu procuro por governança corporativa no teu paper, só vai aparecer a primeira vez lá na penúltima tabela dos resultados. Então, talvez tu mandou o teu paper para essa área porque era a mais próxima, mas não é do interesse de vocês debater com a turma de governança corporativa propriamente dito. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda, não é nem pergunta, daí é só com relação ao trabalho, as tuas duas escolhas centrais, que o modelo que tu usas e o fato de serem empresas do Ceará, a justificativa disso, eu acho que elas precisam ficar um pouco mais... se for conveniência pura, a parte do Ceará, pelo menos, né, deixa isso bem claro, mostra por conveniência, por conhecer, beleza, faz parte, né? Mas, se não, o que essas empresas, por serem do Ceará, teriam de diferente das demais? Então, acho que essa justificativa dessas duas grandes escolhas do seu trabalho, elas têm que estar mais justificadas no paper. Mas o como tu vai justificar isso, eu acho que vai muito ao encontro dessa minha primeira pergunta. É do teu interesse debater esse assunto em governança ou tu mandou por dentre os temas que havia no SEMEAD e tu achou que foi o mais próximo? Na verdade, Jefferson, no início, quando o meu artigo vem da dissertação do mestrado, né, da finalização da dissertação do mestrado, é a área que eu atuo. Então, eu compartilho não atuo em empresa de capital aberto, mas eu compartilho com os gestores diversas das opiniões que surgiram na pesquisa. Então, quando trabalha de governança, aí eu vou falar através da minha experiência, no sentido de que eu senti essa dificuldade da correlação com a governança corporativa. E a gente está na empresa que eu trabalho, a gente está em processo de implementação de todas as etapas da governança. Então, no início eu não tinha tanta propriedade para falar sobre isso, mas no decorrer do trabalho, as empresas que são alvo da pesquisa são empresas de capital aberto. Então, elas já têm a governança bem estruturada. Então, nesse início, no decorrer do trabalho, eu percebi que realmente há uma correlação muito forte em relação à controladoria versus governança corporativa.
Então, assim, não vou dizer para você que foi pensado no momento de execução do trabalho, até porque eu Uhum, senti essa limitação e é de forma pessoal, né? No uhum, sentido de como conduzir esse processo. Mas quando a gente foi trabalhar sobre as empresas alvo da pesquisa, elas têm isso muito forte, até porque é um dos pilares com relação ao que ela precisa deixar claro com relação à sociedade como um todo, à prestação de contas, devido a serem empresas de capital aberto, entendeu? tá. Eu te pergunto porque assim, ó, esse trabalho ele pode sentar numa mesa mais de controladoria propriamente dito, num journal que debate mais temas de controladoria. Só que ele também pode sentar numa mesa de governança corporativa, que é o intuito dessa sessão, né? E eu te digo que, como alguém que acompanha a governança, realmente falta esse tipo de trabalho em governança. Então, caso tu queiras vir, né? A única coisa que eu acho que faltaria um pouco era trazer um pouco mais governança para o aspecto da fundamentação teórica, não deixar isso aparecer só lá nos resultados e na conclusão, mostrar já desde o começo que, dependendo do grau de maturidade, às vezes, da empresa, entre governança corporativa, a controladoria, que não nasceu para isso, mas ela também passa a ter uma função de governança corporativa. Então, ela passa a ser uma ferramenta que ajuda a resolver conflitos entre sócios. Tu botou ali que tem problemas societários que a controladoria ajuda a resolver. Tu botou ali que vocês começam a fazer relatórios para os investidores. Então, tem muita coisa ali que não é da controladoria, mas que vocês começam a ajudar as empresas no fenômeno principal, que é a transparência. Né, transparência e toda essa ideia de mitigar conflito, né? A governança é reduzir conflito. Então, se eu reduzo o conflito por meio de transparência, por meio de eficiência operacional das práticas de gestão, embora tu não tenha nascido para isso, tu estás ajudando sim em governança. Então, eu só te fiz a pergunta porque realmente eu acho que na nossa área falta. De cabeça eu posso pensar na revista de gestão e governança, que é brasileira. Fora do Brasil, nós temos duas cujo título é Corporate Governance. Uma delas é um ABS um pouco mais alto, um pouco mais chatinha, então talvez eles não vão se interessar por uma coisa tão nicho de Brasil, mas na segunda me parece que tu terias alguma facilidade de botar esse paper lá, que também chama Corporate Governance, que é da Emerald. Ela acabou de vir para a 2 agora, mas ela sempre foi a 1, então talvez no próximo Qualis ela volta para a 1 de novo. Tem índice H80, então tem bastante chance de voltar para a 1 em breve. E o teu paper está bem escrito, tua fala está fluida, teu texto é bom, os teus achados são bem apresentados. Então, eu acho que realmente, assim, caso seja do teu interesse e do Rubens trazer esse paper um pouco mais para a governança, eu não tenho dúvida que esse assunto interessa a governança. Mas aí eu acho que é uma decisão de vocês, com quem que vocês querem conversar. Entendeu? Eu acho que essa decisão é uma decisão muito importante com quem que vocês querem conversar. Se for para governança, puxa um pouco de governança para a teoria, tira um pouco todos aqueles modelos, só fala que eles existem, que eles são importantes, mas puxa a ideia das práticas de controladoria poderem serem também uma ferramenta de governança corporativa, mesmo em empresas grandes. Tá bom? E sobre a questão da amostra em si, quando a gente pensou nas pesquisas, nas empresas pesquisadas, assim, foi mais por facilidade de acesso mesmo. Aqui nós temos o nível de empresas de capital aberto no Ceará, ele é reduzido, a amostra é bem pequena, mas são grandes corporações, são grandes empresas, né? Então, por eu estar na área, eu tinha um acesso muito grande, porque toda pesquisa há uma dificuldade de acesso ao nível de gestão mais alta. Então, nesse sentido, eu consegui ter acesso dessas empresas a um nível de gestão mais alto para ter realmente mais informações para subsidiar a pesquisa, entendeu? Tá Foi ótimo, por esse perfeito. motivo. Então tá. Gente, mais alguma pergunta? Não sei se alguém tem mais algum comentário aí. Estamos tranquilos? Então tá. Então, Sinara, Rubens, obrigado, viu, pela apresentação de Obrigada, vocês. Jefferson. Trabalho muito bem estruturado e um texto bem fluido, tá? Parabéns pela escrita. E não sei se o Rubens é orientador ou coautor, mas parabéns aí pela construção do trabalho aí. Valeu, Tá, gente. Então, obrigada. deixa eu dar o play aqui, então, no segundo, que vai ser empresas familiares e famílias empresárias. Gostei do título. Deixa eu ver aqui. Então, primeiro eu vou pegar vocês e vou compartilhar minha tela. Ok. E agora eu vou dar um play aqui nesse daqui. Deixa eu ver como é que está indo aqui.
Olá, meu nome é Elisandra Castro, eu sou doutoranda em administração na FEA-USP. Este trabalho foi realizado em coautoria com Suzana Salles, também doutoranda no programa de administração da FEA, e esse trabalho foi intitulado Empresas Familiares e Famílias Empresárias, motivações não econômicas para a realização de investimentos sociais privados. E para contextualizar o tema, nós abordamos as diversas iniciativas que são realizadas em todo o país, como as do GIF, do IDES e do Instituto Sabin, retratando os investimentos sociais privados. Também trouxemos que essa mobilização em torno do ESP ela também tem se ampliado no âmbito das empresas familiares e que essas concedem importância principalmente para objetivos não econômicos. E nós, pesquisadores, desafiados a entender melhor essa relação empresa-família, principalmente sob o ponto de vista dos familiares. Entendemos aí que tem diversos conteúdos sobre o tema de ESP, mas não tanto quanto do ponto de vista individual da família. Então, a questão de pesquisa do nosso trabalho ficou o seguinte: o que leva as empresas de controle familiar e famílias empresárias a se engajarem em ações de investimento social privado? A premissa básica dessa pesquisa é que os vínculos de família definem o comportamento de seus membros e, consequentemente, interferem nas decisões organizacionais. E que as empresas familiares e famílias empresárias elas seriam motivadas principalmente por fatores não econômicos, em relação às ações de investimento social privado. Em relação à nossa fundamentação teórica, nós trouxemos em 2 grandes blocos. O primeiro aborda sobre empresas familiares e famílias empresárias, abordando os 2 conceitos e trazendo a importância dos fatores não econômicos para ambos, como a perpetuação do nome da família, a preservação e manutenção da reputação, da imagem, dos valores, do estilo de vida, entre outros. E em um segundo grande bloco, nós trouxemos também o conceito de ISP, quais seriam esses tipos de investidores sociais e quais que nós vamos abordar nessa pesquisa, e as formas e estratégias de atuação. Em relação aí aos tipos de investidores, nós trouxemos o do GIF, o conceito do GIF, que faz essa classificação entre institutos, fundos filantrópicos e fundações. Abordamos também que o investimento social empresarial é o que mais realça no campo do ISP. E, em segundo lugar, vem o investimento social familiar. E em relação às estratégias de atuação, a gente viu na literatura que há diversas, né, que estão sendo realizadas, que vai desde ações próprias até a realização de parcerias com atores públicos ou privados. Em relação à nossa metodologia, foi realizado um estudo multicasos, então abordagem qualitativa, natureza exploratória. A unidade de análise foi o ISP, realizado no ecossistema das empresas familiares e famílias empresárias. Em relação à coleta de dados, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e feita a coleta dos documentos de cada um dos casos. Em relação às análises, foi realizada a análise de conteúdo, conforme Bardan, e ao final foram criadas 3 categorias. Motivações relativas ao indivíduo, que também denominamos como motivações pessoais, motivações relativas à sociedade e motivações relativas à família. Aqui, essa tabelinha, ela apresenta aí os casos da pesquisa, são os 5 casos. O Alfa 1 e o Alfa 2 fazem parte do mesmo grupo empresarial, mas são institutos diferentes. Em relação à análise de resultados, inicialmente, nós apresentamos uma breve caracterização dos ISPs institucionalizados, abordando informações referentes à origem, ano de criação, foco de atuação, dentre outros. E depois nós discutimos cada uma das categorias que foram criadas na análise de conteúdo. É importante destacar que as motivações para o ISP que nós encontramos foram diversas e que não foi identificado um padrão que abrangesse aí todos os casos. Sobre as categorias, então nós encontramos as 3, relativas à sociedade, família, motivações pessoais. Em relação à sociedade, as que mais ressaltaram foram as associadas a sentimentos de gratidão e a vontade de gerar impacto na sociedade, e também a vontade de reduzir as desigualdades sociais, devido aí a um sentimento de pertencimento e de gratidão. Em relação aos pessoais, a principal, que se destacou principalmente em um dos casos, foi a honra à memória de entes queridos. Sobre as motivações relativas à família, destacou-se aí 5 temas principais que também estão alinhados com a literatura, que é alinhamento de propósitos, valores familiares, envolvimento familiar, exemplo dos fundadores, /pais, e imagem e reputação da família. Nós trouxemos só 2 trechinhos aqui dos entrevistados, então, demonstrando aí a importância do envolvimento familiar e dos valores familiares. No caso do primeiro trecho, a entrevistada comenta do quanto que ela gostaria de que outras gerações se envolvessem no Instituto, e o segundo demonstrando a importância do respeito e de se colocar no lugar do outro, que são valores importantes para essa família da entrevistada dele. Bem, encaminhando para as considerações finais,
nós identificamos que as famílias empresárias, elas realmente desejam se envolver nas tomadas de decisões em relação ao ISP, independentemente do tipo que elas escolhem para a realização desses investimentos, que realmente é importante para elas o alinhamento do ISP com a atuação do negócio, mas que há uma linha tênue quando se discute sobre tipologia de ISP no contexto das empresas familiares. Também identificamos que há toda uma conjuntura histórica que leva essas famílias ou membros dessas a se engajarem em ações de investimento social privado. Vimos que é necessário o aprofundamento de pesquisas de SP no contexto das empresas familiares, mas que essas pesquisas elas devem levar em consideração toda essa complexidade que é inerente nessa relação empresa-família. Em relação às contribuições práticas, nós apresentamos o ISP inserido aí no contexto das empresas familiares, e em relação às teóricas, nós pretendemos contribuir com pesquisas que relacionem o contexto da empresa familiar e o investimento social privado na área de administração. Sobre as limitações do trabalho, nós indicamos a questão da realização de pesquisa de campo, impossibilidade, né, de realizá-la, e a utilização e a impossibilidade de utilizar certas técnicas de coleta de dados como observação. Também a dificuldade de acesso a essas famílias empresárias e empresas familiares. Como pesquisas futuras, nós sugerimos a triangulação de dados, a realização de estudos multicasos, utilizando somente uma origem de ISP, e estudos que abarquem a governança dos institutos, principalmente os de origem familiar. Seguem as referências do nosso trabalho. Ótimo. Quem que vai debater comigo essa é a Lisandra, é isso? Sim, mas a Suzana também está aí, ela é coautora. Maravilha. Legal. Coautora. Show, gente. Então, parabéns também pelo trabalho. Eu não tive acesso a ele completo. Eu não sei se vocês autorizaram só a publicação da introdução, mas as 15, 16 páginas não ficaram disponíveis. Então, quando eu clico no artigo para ler, quem avaliou conseguiu ler, né? Lógico. Mas para mim aqui agora ele só está aparecendo a primeira página, tá? Então, o que eu vou perguntar... Que pena, né, Lisandra? Na hora da submissão tem essa opção, talvez vocês clicaram sem querer, alguns optam por isso, né? Normal, também tudo certo, mas tudo certo, tá? Então, o que eu fiquei pensando aqui em primeiro lugar? Esses investimentos sociais privados, vocês estão falando exclusivamente dos feitos via empresa, ou vocês falam via pessoa física das famílias também? Não, pode ser via instituto familiar ou via instituto empresarial. Tá, necessariamente tem que ser privado. Então, eu te pergunto porque a gente faz eu estudo isso junto com outro grupo também, mas do ponto de vista mais político, não social, né? Então, as empresas doavam para campanhas políticas antes e agora a gente consegue hoje capturar as doações que eles fazem para campanhas políticas na pessoa física. Então, a gente consegue pegar hoje nas duas etapas, né? Esses investimentos, vocês... não sei se também é do interesse de vocês categorizar como é que eles são feitos, porque é uma área de bastante interesse dentro de governança, um pouquinho mais de estratégia, tem ido para como que as empresas optam por fazer esses investimentos, não só o fazer ou não, mas se elas fazem diretamente da empresa para a causa, ou se trabalha com ONGs na intersecção, na intermediação disso. Não sei se isso também faz parte do objeto de vocês, se vocês buscaram isso de alguma forma, não? Isso a gente comentou, são as formas de estratégia de atuação, isso que você está falando, né? Sim, eu abordei, isso aí também faz parte um desdobramento da minha tese, da minha dissertação, desculpa. Lá eu aprofundo mais, mas aqui para o artigo eu trouxe mais os resultados realmente das motivações, então eu foquei nisso. Mas sim, dá para ter uma noção. O GIF traz bastante coisas, mas durante as entrevistas, eu coletei bastante esse ponto que você falou. E realmente, cada uma é de uma forma, né? Então, assim, é muito variada essa questão do investimento social privado. Muito variado ainda. Eu participei de uma banca agora de manhã lá da GV, com a professora, não sei se tu conhece, talvez, Lisandra, a professora Marina Gama. Não. Ela é da área de estratégia, tu conhece ela? Não. Não. A professora Marina, ela tem pesquisado junto com a professora Aline, lá da Wharton, elas têm feito buscas sobre justamente como que as empresas se linkam com os investimentos sociais. O enredo é bem diferente do de vocês. O de vocês ele é muito mais fenomenológico, ele é muito mais aprofundação, qualitativo. O delas, não. O delas é mais quantitativo,
elas usam, por exemplo, o relatório de sustentabilidade, que hoje, por volta de 40% das empresas brasileiras de capital aberto usam. Então, a gente tem hoje umas 415 empresas na Bolsa, hoje uma menos, né? Uma acabou de sair da Bolsa hoje, é assim que então, a gente tem umas 400 empresas na Bolsa hoje, por volta de 160 divulgam relatórios de sustentabilidade, que ele é voluntário, né? Boas práticas, e nesses relatórios, aí as empresas fazem essas divulgações se ela se envolve com projetos sociais, investimentos, se ela faz isso diretamente, se ela faz via ONG, enfim, como que ela faz essa parte, né? Lendo o teu trabalho, eu me lembrei hoje de como foi o andamento da banca de hoje, assim. E nesse critério dos determinantes, eu vi que vocês citam, e eu fiquei bem contente de ver ele ali, o próprio Gomes Mejia, provavelmente toda a ideia da riqueza socioemocional, né? Porque eu vi que dentre os determinantes que vocês exploram, vai para uma linha bem emotiva mesmo. Eu acho que vocês poderiam juntar isso, tá? Eu faria isso, se fosse o meu trabalho. Não é, então, se você não servir para vocês, só desconsidera o que eu estou falando, tá? Mas o que eu talvez pense que vocês poderiam fazer é o seguinte: aproveitar esse nicho super forte que vocês têm de um aspecto motivador mais emocional, junto com a teoria ali do Gomes Mejia nisso, e juntar isso, talvez, Lisandra, com a saliência do issue que a empresa está abordando nesse investimento privado. Tá entendendo? Então, por exemplo, assim, uma coisa é uma empresa de celulose grande que doa para, sei lá, faz uma doação lá, super fria, digamos assim, né? Super, estou ajudando a diminuir, fazendo uma doação aqui para diminuir um pouco a assimetria de riqueza do município. Só que é uma coisa que ela não tem um envolvimento emocional com isso, entende? Então, uma coisa é ela doar, que é bom, ajuda, mas é um projeto que ele é descolado dos interesses e dos valores da empresa. Outra coisa bem diferente é tu pegar um issue, que é muito importante para o tipo da empresa, e fazer um tipo de investimento que ele não é só simbólico, né? Que ele compromete realmente caixa da empresa, que ele realmente compromete investimentos da empresa. Então, tu mostrar que, dependendo, quando o ponto é familiar, quando o ponto é familiar, a empresa ela se apega mais ao issue e faz investimentos que comprometem mais o próprio recurso. Eu acho que se tu mostrar essa característica de empresas familiares, juntando com o emocional e abordando a saliência do issue social, eu acho que tu faz uma triangulação bem legal nesse processo. Eu não lembro de ter visto isso em governança corporativa. E tu tens algo no Brasil que é diferente da maioria dos grandes países do mundo, que é a empresa familiar concentrada, né? Então, ela tem autonomia para decidir isso, né? No Brasil, as empresas são concentradas. Então, uma coisa é eu querer fazer algo que defende o fundador da empresa nos Estados Unidos, mas o fundador tem 10% das ações. Outra coisa no Brasil, que a família ainda detém 80%, 70%, 60%, 58% das ações. Então, não só ela tem um aspecto emocional que ela quer abordar, como ela tem uma espécie de autonomia. Eu posso fazer e está tudo certo. Então, tu junta três coisas que são super características de Brasil, mostram, evidencia o fenômeno com mais amplitude e delimita melhor esse aspecto emocional / propriedade familiar concentrada. Tá entendendo? Eu acho que tu consegue juntar essas coisas todas. De novo, eu não li o teu trabalho, porque eu não tive acesso a ele todo, mas na apresentação de vocês, eu fiquei pensando em qual que é o gancho, sabe? Onde é que tu fisgou o leitor? Onde é que tu fisgou a pessoa? Me fisgou no trabalho de vocês quando tu aborda esses aspectos emocionais da doação, sabe? Então, eu acho que isso realmente em governança é um aspecto bom. Só que se tu só focar nisso sozinho, eu acho que não tem um apelo tão alto. Agora, se tu juntar com estruturas concentradas de propriedade e juntar com a saliência do issue para onde está sendo doado, tu faz uma triangulação de temas bem interessantes aí para ser abordado, e que eu acho que você vai ter uma visibilidade ainda maior do teu trabalho, tá? Legal, é uma boa. É porque realmente falar de empresa familiar e essa conexão emocional é mais fácil. Agora, Isso. quando é empresarial, é um pouco mais complexo. Imagino. Então, gente, algo mais? Suzana, algo?
Não. Na realidade, só para eu falar um pouco sobre Lisandra, assim, é fantástico o tema, tá? Assim, parabéns. E trabalhar a empresa, esse nicho empresarial familiar, entrar dentro desse universo, conquistar, conseguir as respostas, conseguir o acesso, ele é bem complexo mesmo. Assim, não é uma coisa fácil, mas é um universo bem peculiar e tem muito conteúdo nele. Então, assim, é um trabalho fantástico. Eu acredito que você tenha tido uma dificuldade de acessar, né? O acesso às informações, e aí é o que eu até falei no meu trabalho, o acesso da informação, ele ajuda muito a gente desenvolver o trabalho, e o trabalho ter qualidade e poder ser aplicável para outras realidades. Então, assim, mas é um tema fantástico. Eu realmente não tinha tanto conhecimento quando eu li, quando eu vi a sua apresentação, fiquei muito curiosa na discussão aqui. Parabéns, viu? Obrigada, Jefferson. Perfeito, Obrigada. maravilha. Eu vou te deixar aqui, Marina Gama, Marina Bahia Gama. Quando eu fiz o doutorado na GV, ela entrou no ano seguinte, então sou coautor dela em alguns papers. Ela publicou um Organization Science agora recente, então uma publicação bem, bem boa, lá da GV. O e-mail dela é abgama, eu acho que é fgv.br. Então, se quiseres trocar um e-mail com ela, alguma coisa, ela tem pesquisado isso, mas num aspecto um pouco mais quantitativo. Então, como eu te falei, relatórios de sustentabilidade, então ela faz ali análise de conteúdo, conta palavras, enfim, toda aquela parte mais quantitativa de uma ferramenta qualitativa, né? Mas só para te passar, caso tenhas interesse, eu sei que ela está indo para essa linha. A pergunta de pesquisa central dela é: quando que a empresa faz direta ou quando que a empresa envolve uma ONG no processo do investimento privado? Esse é o centro da pesquisa dela, é essa. Tá? Inclusive, o aluno de mestrado que defendeu hoje dela, estava evoluindo nessa pergunta, assim, sabe? E aí essa ideia do issue apareceu. Dependendo do issue, eu vou para uma ONG, dependendo do issue, eu vou diretamente. Então, por isso que eu me lembrei de falar do teu trabalho também aqui, tá? Meninas, obrigado. Obrigada. Vamos então para desgovernança corporativa. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, então, a minha tela. Share screen. Estão vendo já, né? E agora aqui. Esse trabalho tem como tema a governança corporativa, mais especificamente um caso de disfuncionalidade de governança corporativa aplicada na empresa Sadia. Os autores do trabalho são a Paula Tosi, o professor Jacques Markovitch e Suzana Salles. Na introdução, a gente traz essa questão de casos recentes de má gestão, de conflito de agência, conflitos societários, éticos e comportamentais no ambiente organizacional. E a gente traz também, como um agravante dessas situações, o estímulo constante de altas performances, concorrência elevada e bonificação variável agressiva. A gente traz rapidamente também o caso da Sadia, que se deu no contexto da crise mundial de 2008, que levou a uma perda no controle das operações de câmbio da empresa. E ressaltamos que casos como esse envolvem uma sequência de ações de desgovernança que levam à perda de controle total da companhia. A partir disso, a gente constrói a nossa pergunta de pesquisa, que é: como se dá a gênese da disfuncionalidade da Sadia na esteira da crise de 2008? Bom, o objetivo do trabalho é identificar e mapear esse processo, ou seja, a governança dessa empresa, e projetar uma melhor eficiência na gestão da governança, ou nesse caso, na desgovernança. As contribuições do trabalho, elas focam na questão de que a governança é um tema emergente para a administração, e que, até então, os estudos eles estão interessados em casos de sucesso, né, que contribuem para o crescimento sólido das empresas. E que falta uma literatura que se aprofunde em casos negativos, casos não bem sucedidos da governança que levou a uma situação negativa, né? E isso vai ser discutido nesse trabalho. Além disso, a gente ressalta que o Brasil é um país com crescimento acelerado, né, em diversos aspectos, e que existe uma maior demanda por uma maior publicidade de atos de governança envolvendo governos e empresas. Nosso referencial teórico é dividido em 2 blocos. Então, primeiro trata de aspectos
inerentes à governança corporativa, então os conflitos de interesse entre acionistas, gestores e stakeholders. Trata também de como os mecanismos de governança podem ser usados, né, para alinhar interesses, para criar contratos e soluções para esses conflitos, e descreve os mecanismos internos e externos, por exemplo, os internos do Conselho de Administração e os externos às auditorias externas. Num segundo momento, nosso referencial teórico trata da responsabilidade social corporativa e o papel da governança. Então, a gente discute essa figura proposta por esses autores em 2017, que traz 4 pilares da responsabilidade social corporativa, então, econômica, legal, ética e filantrópica. Esses autores também trazem quais são as expectativas da sociedade para cada um desses pilares e exemplifica, né? Então, por exemplo, no pilar legal, ele é requerido pela sociedade, não é esperado, não é desejado, é requerido, e um exemplo disso é que espera-se que a empresa obedeça todas as leis, que tenha uma aderência aos regulamentos, leis ambientais, lei do consumidor, leis que afetam os funcionários, né, entre outras expectativas. O nosso método de pesquisa a gente resumiu nessa tabela. Então, a gente tem aqui as etapas e como que se deu os passos dentro dessas etapas. Então, por exemplo, a seleção de casos, entre 10 casos, como foi escolhido o da Sadia, o que foi levado em consideração, a elaboração de instrumentos e protocolos, ou seja, como se deu a coleta de dados, que foi por documentos secundários, quais são as características desses dados, onde nós coletamos e quais os meios, como que foi realizada a análise e a modelagem da hipótese, ou seja, quais fenômenos nos interessavam, quais variáveis a gente estava interessado, e relacionando com a literatura para chegar nos resultados e nas conclusões. Então, esse é um resumo dos nossos métodos. O artigo traz o caso bem detalhado, né, da Sadia, mas aqui nessa apresentação a gente vai fazer um breve resumo. Então, desse período de 1994 a 2007, a empresa estava numa boa fase, uma fase de prosperidade. No ano de 2008, eclodiu diversos problemas com operações de derivativos em vários lugares do mundo devido à crise instaurada nos Estados Unidos. E foi em setembro desse mesmo ano, né, que a CVM anunciou que a diretoria da Sadia havia implementado transações no mercado financeiro ligadas à variação do dólar americano em relação ao real, né, e que isso tinha como intuito proteger as atividades contra as variações de câmbio. Mas com a alta do dólar, em setembro de 2008, a empresa divulgou que decidiu liquidar antecipadamente algumas operações, e isso gerou uma perda de 760 milhões. Depois disso, diversos processos investigativos e judiciais foram instaurados, e esse caso se conclui com a fusão da empresa com a Perdigão, que é a BRF. Na parte da discussão, a gente traz esse quadro resumo também, que trata dos problemas de governança identificados no caso e qual processo de governança foi afetado. Então, foi encontrado problemas em relação à transparência, comunicação, monitoramento, ausência de controle sobre a governança, falta de controle sobre a área financeira, atuação disfuncional do comitê de auditoria, falta de clareza no organograma e atuação disfuncional dos comitês, né? E aqui, desse lado direito, a gente traz os processos que foram afetados. Como conclusão, né, a gente retoma o objetivo desse trabalho e destaca também que a nossa intenção era produzir um caso de estudo em administração, né, que poderia servir como base para fins educacionais. A gente achou esse caso importante, já que se trata de uma empresa nacional com aspectos de governança familiar, que é muito comum no país, pode ser útil para diversos estudos. Identificamos uma escassez de estudos locais nas faculdades e universidades, né, que por vezes usam casos estrangeiros de empresas de fora do país que prejudicam as conclusões geradas aqui no ambiente nacional. A motivação que trouxe, né, esse recorte do estudo foi focar e abordar um caso de ensino focado no lado negativo da governança e como verificar e proceder a partir dessas falhas, né. A gente traz como limitação esse estudo ter sido um estudo de caso único e serem usados dados secundários, né, e daí fica até a proposta de estudos futuros para analisarem dados primários para verificar
a visão dos funcionários e dos envolvidos, no caso da Sadia. A gente traz na conclusão também que o nosso estudo ele contribui para a compreensão desse caso específico da Sadia, mas ele também fundamenta academicamente a compreensão sobre a parte obscura das organizações, ou seja, o lado negativo da governança. E a gente destaca que também existem outros casos que podem ser estudados nesse mesmo âmbito da governança corporativa, de empresas como a Odebrecht, a Samarco, Lojas Americanas e o Grupo Light. Essas são as nossas referências e obrigado por assistir a nossa apresentação. Fechou. Quem que vai debater esse? Sou eu, professor. Suzana. Ok. Suzana, tu é aluna de mestrado da USP, é isso? Eu sou aluna de doutorado. Doutorado? Tá, entendi errado ali, então. Então tá, Suzana. Bom, deixa eu... O que eu senti do trabalho, tá? Eu vou te falar, eu estou usando esse padrão, depois eu abro também para os demais aí, mas na leitura do trabalho, eu dividi ele em dois momentos. A parte da fundamentação teórica, eu gostei menos, porque eu achei que não casou tão bem aquela parte da irresponsabilidade social, apesar de ter sido, né? Mas se tu queres conversar com o tema de governança, eu sacaria aquela 1,5 páginas ali dessa parte fora, e eu vou te falar o que eu adicionaria, assim, eu acho que sempre que a gente faz um trabalho de governança, eu sempre gosto, e aí é opinião, tá? Depois tu pode não concordar, pode não concordar agora, inclusive. Mas eu acho muito importante que haja uma teoria junto, sabe? E eu não vi uma teoria da agência, ou talvez uma teoria de custo de transação. Geralmente, quando a gente aborda um fenômeno de governança, eu sempre acho importante dizer que ela está fundamentada numa teoria. E até quando eu olho para as próprias referências, por exemplo, se eu pegar a teoria mais comum de todas, né, a teoria da agência para governança, Jensen, por exemplo, não aparece lá, pelo menos não no arquivo que eu tenho aqui não aparece, talvez na dissertação, não sei se foi dissertação, se foi tese, aparece ou não. Então, eu achei que essa parte eu gostei menos, porque eu achei que faltou isso. Governança corporativa é a solução, ela não é a teoria. Então, se ela é a solução, de que problema que a gente está falando? A gente está falando de conflito. Conflito é agência. Opa, então, conflitos de agência são resolvidos pela teoria da agência... conflitos de agência são resolvidos pela governança corporativa. Então, esse link ajuda mais a andar o trabalho, na minha opinião, assim, tá? Já em contrapartida, a parte 2, eu achei muito bem escrita, muito legal, está muito interessante, os resultados estão muito legais, a metodologia está legal, então... Tá, o caso em si, eu amo de paixão, porque foi a primeira vez que eu perdi bastante dinheiro na bolsa, então eu sempre acompanhei de perto esse caso. Eu tinha ações da Sadia quando aconteceu isso. Ela saiu, até me lembro, ela saiu de 11,30 a ação para 2,40, eu acho, uma coisa assim, do dia para a noite. Como foi Americanas agora, né? Saiu de R$8, R$9 para R$2, R$1, não lembro. Foi uma queda gigantesca, então eu sempre acompanhei muito de perto. E o teu caso está contando muito bem essa história. Ele conta muito bem essa história. Então, eu até cheguei a cogitar, para te falar a verdade, do jeito que tu escreve ele ali, tão bem escrito e com referências um pouco mais comerciais do que científicas, naquela parte 2, eu até cheguei a cogitar a ideia de tu transformar isso aqui num caso para ensino mesmo, sabe? A impressão que eu tive, assim, lendo a parte 2 foi, cara, eu estou lendo um caso de ensino. Tá muito gostoso de ler isso aqui. Para um aluno de graduação, ele vai adorar ler isso aqui. Porque está muito bem conduzida a escrita, sabe? Então, lendo o teu trabalho, eu li ele no domingo, me deu um pouco de tristeza pelo dinheiro que eu perdi na época, mas veio na cabeça isso, sabe? Tipo, está muito bem escrito e a gente não tem um bom caso de ensino no Brasil, não que eu me lembre, pelo menos. Tem alguns casos, mas eles abordam outros aspectos e eles vão para uma visão um pouco mais romântica, um modelo mais... A gente aqui na Univale usa tem o personagem A fala isso, o teu não, o teu é um modelo mais Harvard, mais americano de caso de ensino, então eu achei muito bom isso dali, tá? E a minha pergunta era essa, assim, se essa exclusão da agência ela foi proposital, se isso estava no teu trabalho ou não estava, porque é bem difícil eu ver um paper falando de governança, focando especificamente num problema de governança que é
a parte da remuneração, como foi ali, né? A remuneração era bem alta, a remuneração não operacional, eu lembro disso, a remuneração não operacional era bem alta do CFO da empresa. Então, assim, se foi uma escolha tua mesmo, se realmente os outros dois coautores teus, eles preferem não botar a teoria, como é que foi, como é que funcionou essa decisão de vocês, entendeu? Tá. Nossa, assim, professor, eu assino embaixo dos seus comentários, porque, na verdade, eu não sou autora desse artigo, eu sou a terceira autora. Tá. Então, a gente tem mais dois autores antes de mim, Uhum. e na elaboração desse artigo, né, que eu colaborei, eu senti exatamente isso, assim, os pontos que você trouxe, por exemplo, a parte da fundamentação teórica, eu senti falta de teoria, eu senti que, por exemplo, você tem dois conceitos, então você tem o conceito de governança corporativa sem tratar de teoria da agência, e você tem a questão da responsabilidade social corporativa trazendo para visão de irresponsabilidade social corporativa. Isso num referencial, assim, meio pequeno, sabe? E daí, quando, na parte do caso em si, realmente, assim, brilhou meus olhos. Eu até conversei, né, com o professor orientador que está nesse trabalho, eu falei assim, nossa, que texto bem escrito, né? Maravilhosamente escrito. E até onde eu sei, essa dissertação, ela virou, sim, um caso de ensino, né? Então, foi Legal. trabalhado esse texto de uma forma muito, assim, igual você falou, gostosa de ler, porque realmente virou um caso de ensino. Tá. Então, Então, assim, eu acho que essas observações de ter uma teoria, eu concordo, assim, 100%. A questão de tentar, né, fazer as duas partes do trabalho, mesmo que falarem a mesma língua, assim, sabe? Não ficar parecendo que foi uma parte escrita por um propósito e outra parte escrita por um outro propósito. Eu acho que isso seria muito importante, né, para aperfeiçoar esse artigo, se a gente estiver pensando numa futura publicação, né? E, assim, a questão de caso único, que é colocado como uma limitação, como você falou, assim, eu acho que é um caso único, mas é um caso bastante específico, que tem bastante coisa para ser explorado, assim, né? Então, não sei se isso caberia, como uma limitação em eu si, acho que se tu sabe? for manter ele como artigo, se vocês forem, já que ele já virou parte dele um caso, eu Uhum, acho que o que eu senti um pouco de falta, assim, então, para ser um artigo científico mesmo, foi na parte mais final, porque tu vem com a ideia da desgovernança. uhum, Então, vamos lá. Se a gente vai para uma teoria da agência, a governança ela surge para resolver conflito. O conflito sim. principal a gente ali é bem sensível e também tem um Uhum. conflito principal, porque Principal. tu tens o pequeno acionista e o majoritário, né? Então, o conflito ali também acontecendo nesse nível, né? Então, Uhum, o que eu acho que poderia, para artigo, ficar mais evidente, ganhar mais espaço no trabalho, era tentar, tipo, eu gosto muito de acompanhar como, por exemplo, a aviação aprende com os acidentes. Então, uma vez que na uhum, aviação acontece um acidente, uma prática, algo errado, aquilo uhum, revoluciona o mercado da aviação e todos os pilotos fazem novos treinamentos e, enfim, é uma coisa super densa de como isso funciona. uhum, O que eu achei que faltou no teu trabalho, então, foi isso, por exemplo, o que falhou exatamente? Quais foram as falhas realmente? A falha foi no montante da remuneração estratégica, a falha foi na ausência do comitê de auditoria, a falha foram várias, né? É igual acidente aéreo, nunca é uma causa só, né? São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, vai cair, uhum, vai acontecer em efeito cascata. Então, eu acho que se uhum, tu queres deixar ele como artigo científico, eu acho que ali no último quarto em diante, a partir do momento que tu apresenta o caso, abre quais são as principais falhas e talvez tu complementa num quadro lateral quais são as possíveis soluções que se aprendeu com isso. Porque o caso é de 2008, então contar o sim. caso é importante. Mas Uhum, igualmente importante em 2023 é entender como que as empresas estão imunes desse problema agora, se é que estão. Então, uhum, aproveitar esse caso mais antigo, essa história que está bem contada, então botar uma tabela de quais foram as principais falhas de governança
A governança surge para resolver, não resolveu. Ela falhou aqui, 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 aqui. Quais foram os aprendizados que se houve com isso? Aprendeu-se isso. Por exemplo, em 2023, todo mundo que é de business teve que aprender o que é risco sacado. Quem não sabia, ouviu falar com americanas, vai todo mundo aprender o que é risco sacado. Então, beleza. Então, se eu sei que é risco sacado, agora eu vou ficar em alerta. Mesma coisa com hedge, em 2008. Tanto que só começou a aparecer nos balanços das empresas com o IFRS, se eu não estou enganado, em 2009. 2009 ou 2010 que passou a ser exigido no IFRS que apareça lá se a empresa tem algum contrato de hedge, alguma coisa, se ela faz ou não faz. Então, colocar isso numa tabela para deixar isso como o aprendizado. Aí isso é mais científico, entendeu? Porque se ele ficar como está, ele tem muita característica de caso. Se tu adiciona uma tabela dessa e faz esse fechamento, ele já ganha um pouco de caso científico, então, de artigo científico. Então, acho que pode ser uma ideia para ti. Sim, e na parte antes da metodologia, focar, assim, o que eu penso, em uma teoria só, assim, em um conceito só, que seria o da agência, né? O que não é tão difícil você explicar os problemas de agência e falar, ó, houve uma falha e é o que esse caso busca compreender quais foram as falhas, no caso, né? Quais foram as falhas e tirar aprendizados disso, né? Eu acho que assim, que tem caminho também esse artigo. Eu acho que tem caminho, dá pra ficar bem bom, assim, na verdade. Tem um exercício que eu faço legal com os meus alunos do mestrado, aquela revista que eu citei para a Sinara, tem uma que chama Corporate Governance, que é da Emerald, e tem uma que ela é mais alta de índice H. Ela andou mudando o sistema dela, mas ela tinha um sistema que era assim, ó, todo paper que tu ia mandar, tu tinhas que dizer se ele era empírico ou teórico, e aí tu tinhas que citar a teoria principal que tu estavas usando. E o nome da revista é Corporate Governance. Então, era bem legal, porque quando eu aprendi governança corporativa com teoria da agência. Então, a primeira vez que eu fui mandar um paper para essa revista, quando eu apertei, abri uma aba desse tamanho de teorias, como assim a turma usa essa teoria? Stakeholders, tem várias Como teorias assim? que você pode usar, Cara, né? não, do direito, da sociologia, tem as teorias mais loucas. Nossa, muita coisa, muito. Então, eu fiquei assim, frustrado, porque... Então, se eu tivesse em teu lugar, eu iria para a agência, porque é onde que eu consigo caminhar com mais tranquilidade. Mas não é uma exigência. Como tu envolve um conflito muito evidente de principal agente, acho que a agência é bem apropriada, mas não quer dizer que tenha que ser, entendeu? Só sugerir, porque na minha Eu acho que cabeça é é o o que... básico que funciona, assim, né? No caso, né? Não, mas tá bom, tá anotado, professor. Tá Obrigada. bem? Não sei se mais alguém tem algum comentário aí. Não? Então tá. Então, vamos adiante para o último, mas não menos importante, né? Deixa eu abrir aqui, então, o site. Deixa eu sair daqui da tela cheia, fecha esse YouTube aqui, abre aqui e vamos compartilhar a tela. Ó, já sei coordenar a sessão agora para a próxima, já não perco 8 minutos do começo, gente, desculpa, viu? Análise da rede de propriedade corporativa no setor aeroespacial e defesa. Então, deixa eu dar um play aqui. Caros colegas, me chamo Marcel e é com grande prazer que lhe dou as boas-vindas à nossa apresentação. O setor aeroespacial e de defesa é uma área que desempenha um papel fundamental em nossa segurança, inovação e avanço científico. A análise de rede, nesse contexto, pode nos proporcionar insights valiosos sobre como as empresas estão estruturadas e como elas interagem. Durante os próximos minutos, exploraremos a complexidade dessa rede, seus impactos no setor e as implicações de estratégia que podem ser derivadas dessa análise. Agradeço a todos por estarem aqui conosco hoje. Sem mais delongas, vamos começar. Nossa apresentação será dividida em 5 sessões: introdução, método, resultados, discussões, referências e agradecimentos. Vamos começar. A crescente influência das instituições financeiras e da lógica financeira, aliada aos diferentes modelos econômicos regidos de cada país, podem afetar a forma de controle empresarial, seja de forma direta ou indireta. Nos setores de manufatura, o setor aeroespacial e de defesa se destaca devido à sua importância estratégica e sua forte regulamentação governamental, motivada pelas adversidades que o setor vem encontrando e aliados aos esforços do governo em proteger a indústria. Entender a maneira de como as empresas estão inseridas nessa complexa teia de relacionamentos é um caminho de entender quem está por trás das decisões das empresas desse setor.
Dessa forma, o objetivo desse artigo é compreender essas relações, identificar seus principais autores e avaliar suas métricas. A análise de redes foi o método adotado, baseado na referência de Borgatti e de Vitale. A coleta de dados sucedeu através do Market Screener, realizado em maio de 2023, o qual obteve 225 empresas de capital abertos oriundas do setor de aeroespacial e de defesa. Para análise de dados, foi utilizado Python para a extração dos dados, Graph para o tratamento de propriedades e métricas de rede e a planilha Excel para os demais dados obtidos a partir do Graph. Iniciaremos agora a nossa sessão de resultados. Iniciaremos a análise apresentando as 20 maiores empresas do setor aeroespacial, no qual destacamos que 89% das empresas têm o país de origem sendo Estados Unidos, França, China e Reino Unido. As 10 maiores empresas do setor controlam mais de 61% de todo o capital investido. Ao falar de controle e acionistas majoritários, entendemos que mais de 40% das empresas possuem agentes financeiros como acionista principal, 20% como família, negócios familiares, 15% como governo, e sabendo que 1/4 de toda a rede ela é acionista único ou majoritário com acima de 51% de controle. Neste slide é apresentado os dados em forma de grafos, na qual visualmente permite verificar o grau de centralidade e intermediação. O diâmetro de cada componente representa o seu peso ponderado, e a cor conforme o grupo, destacado na legenda abaixo. Nossa análise resulta em aproximadamente 1.500 nós, 2.100 arestas. A rede apresenta baixa densidade de conexão, sendo esparsa e pouco coesa entre os nós, sendo que a diferença entre o grau médio e o grau ponderado chega de 140 vezes maior, reforçando assim a baixa densidade e a presença de hubs com alta centralidade. Fato tal confirmado pelo coeficiente de modularidade aliado ao número de componentes conectados, indicando que a rede não é densamente conectada, porém apresenta os grupos, esses destacados em letras e será apresentado em mais detalhes nos próximos slides. Os principais atores dentro da rede de propriedade corporativa desempenham papéis cruciais na dinâmica e no controle do setor. Os dados revelam que os fundos de investimento passivos como Vanguard, BlackRock e Capital Research possuem o maior grau ponderado, controlando cerca de 18% de todo o capital investido no setor. Aliados ao maior volume de conexões, logo adquirem uma posição de centralidade e de destaque. Neste contexto, o grau de intermediação da amostra indica que o governo chinês e o fundo de investimento Dimensional são os mais intermediários. Na outra ponta, tem-se que Templeton e Barclays Bank possuem alto grau ponderado, no entanto, um menor volume de conexões, implicando em uma estratégia de concentração acionária distinta dos principais fundos, que é geralmente pulverizada. Nesse slide, apresentamos comunidades e suas propriedades. Como dito anteriormente, destacam-se 7 grupos. Os mesmos influenciam em cerca de 95% de toda a rede, levando em conta seu grau ponderado. Destacamos que o grupo A e o grupo B detêm mais de 72% de todo o capital investido na rede, possuindo somente 14% de todas as conexões, demonstrando um alto grau de concentração. Além disso, somente há 9% de empresas do setor aeroespacial, sendo que as demais são grupos de fundos de investimento. Os grupos C e G juntos possuem 36% de toda a conexão da rede, sendo que o grupo C é um perfil majoritário de empresas norte-americanas já consolidadas, e o grupo G é um perfil de empresas entrantes novas no mercado. Nos grupos D e E, possuem sua maioria empresas europeias. Somadas, possuem um capital investido superior ao grupo C, que em geral são concorrentes diretos. Por fim, o grupo F possui empresa chinesa e destaca o governo chinês, que detém mais de 74% de influência sobre o grupo. Vamos aprofundar algumas discussões e considerações com base nas descobertas. Primeiramente, a natureza descritiva desse artigo remete a algumas limitações. Destacamos a necessidade de pesquisas longitudinais para abordar os dados de forma dinâmica.
Segundo, os resultados indicam que os fundos de investimento desempenham um papel proeminente na rede, confirmando tendências de financiarização do controle corporativo. Isso é consistente com outros estudos em outros setores e destaca a importância do poder oculto desses grandes fundos passivos. Terceiro, observamos diferentes estruturas acionistas em relação aos países. Por isso, por mais baixo que possua o volume de ações, seus impactos no desempenho das empresas pode ser significativo. Quarto, o governo, como grande cliente desse setor, desempenha um papel fundamental na influência da propriedade, estrutura e desempenho da indústria. Suas demandas podem proporcionar estabilidade e estratégia de crescimento baseada em demanda interna. Quinto, cada país mantém sua própria característica de desenvolvimento econômico, arranjos institucionais e intervenção estatal na economia. Essas diferenças fornecem contornos específicos para cada estado-nação e influenciam na dinâmica do setor. Neste slide, apresento a vocês algumas referências bibliográficas julgadas por nós como essenciais durante a elaboração desse artigo. Obrigado a todos por dedicarem seu tempo e atenção a essa apresentação. Esperamos que tenham encontrado informações valiosas e esclarecedoras. Se tiverem alguma pergunta ou comentário, por favor, fiquem à vontade para compartilhá-los. Estamos à disposição para esclarecer dúvidas e continuar essa conversa. Fala, Marcel. Tudo jóia? É a saudação final mais educada que eu já vi num evento acadêmico, cara. Obrigado. Não, legal. Bom, vamos lá. Eu lembro do teu trabalho, eu avaliei ele, eu fui o avaliador dele. Os 4 aqui eu lembro dos outros eu não avaliei. A gente recebeu no total, acho que 24 ou 25 artigos em governança, na linha de governança, e foram aprovados, eu acho que 8 ou 10. O teu eu lembro que eu fui avaliador. Então, talvez eu me repita um pouco aqui nas avaliações, talvez alguma coisa que eu vou falar, tu já leu ali quando tu receber esse resultado, tá? Primeiro, eu sou um grande fã de análise de redes, adoro, não sei fazer, então quando eu vejo, eu tendo a gostar, a gente tende a admirar aquilo que não faz, então eu gosto bastante de análise de redes. Eu lembro de um paper muito bem escrito pelo Lazzarini, o Sérgio Lazzarini, que chama Mudar Tudo para Não Mudar Nada, em que ele investigava as empresas brasileiras de capital aberto que foram privatizadas, que na prática elas ainda eram geridas pelo Previ, que era do governo. Então, é uma análise de rede muito legal da estrutura de propriedade das empresas brasileiras de capital aberto. Então, foi o primeiro contato que eu tive na vida com análise de rede, assim, eu acho que 2012, 2011. Então, eu gosto bastante, tá? Tendo dito isso, acho bacana também tu focar num setor que o Brasil é tão pouco conhecido, né? Então, acho que nenhuma das 20 empresas é brasileira, né? Deduzo eu que nenhuma delas sejam ali. Não é. A gente tem praticamente a Embraer e a Taurus, e elas estão hoje na casa dos 40, mais ou menos. Taurus está bem mais lá embaixo, né? Mas Sim. primeiro Ótimo. Então, acho bem legal quando o brasileiro ele se encoraja a fazer artigos que, tipo, não é porque eu estou no Brasil que eu vou estudar Brasil. Eu acho bacana como isso funciona também. Então, parabéns também por essa tua coragem aí, né? Com relação ao trabalho, o que eu senti, de novo, lendo ele, eu acho que foi a mesma coisa que eu senti lá na primeira vez que eu li, tá? Eu acho que a coisa mais importante que um artigo tem é a adequação com quem que ele quer conversar. Por isso que foi o que eu falei também para a Sibeli lá no começo. Eu brinco aqui na Univale com os meus alunos de tu vai num casamento, tu não conhece muito bem as pessoas, então tu vai selecionar em que mesa que tu quer sentar. Tem a mesa dos recém-papais, em que o assunto é ninguém dorme, meu filho toma uma fórmula, meu filho mama. Tem a mesa da turma que gosta de futebol, tem a mesa da turma, e assim vai. Então, tu vai passando pelas mesas e vai ouvindo as conversas, até que tu decide sentar em uma mesa, essa mesa te agrada o debate, e em algum momento alguém vai te perguntar, e tu, Marcel, o que tu acha disso? E tu tens algo para contribuir com aquela mesa, que a turma vai olhar e vai dizer, pô, faz sentido esse teu ponto de vista. Então, eu acho que a academia é um pouco isso, sabe? A gente acaba, às vezes, rejeitando papers bons por não colocar eles nos outlets adequados, assim, sabe? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Sobre o teu trabalho, eu vejo muita possibilidade de juntar ele com governança, principalmente no que teu slide final bota, estrutura de propriedade. Tá? Então, estrutura de propriedade, para a gente, é um dos mecanismos internos mais importantes de governança,
e um dos mais explorados da história, inclusive, né? Em governança. Então, tem aderência. Só que a narrativa, ela ainda me falta um pouco. Então, por exemplo, só para tu ter uma ideia, a primeira coisa que eu olho no paper é o visual, assim, sabe? Bate o olho para ver o que tem de estranho no paper. Por exemplo, tu tens 2 páginas de fundamentação teórica e tu tens 4 páginas e meia de referência. Então, tu tens muita referência e pouquíssima fundamentação teórica, sabe? Então, isso já me mostra que, tipo, tu não tivesse um artigo ou 2 autores que tu botou embaixo do braço e disse, é com esses caras aqui que eu vou conversar. É como se tu tivesse sentado em todas as mesas do casamento na mesma festa. Tu ficou um pouquinho em cada mesa, um pouco mais ou menos isso, entendeu? Então, eu acho que seria muito importante tu debater isso. Acho que a tua mesa é a mesa de ownership structure, é a estrutura de propriedade, acho que isso é muito relevante. Acho que uma das coisas que tu podes explorar é como que essas diferentes estruturas de propriedades fazem as empresas terem características distintas, ou essas que se centralizam em determinados nódulos ali, se elas são diferentes de outras em função da sua propriedade. Um tema tu até botou, né, se essas instituições financeiras sendo donas, se isso muda alguma coisa de outras que são mais concentradas, como eu deduzo ali aquela parte do governo chinês, né, deduzo que onde está a Vanguard, onde está BlackRock, não está o governo chinês, eu deduzo que elas não estejam mútuas nas mesmas empresas, pela tua imagem parece que não, então estou deduzindo que não. Então eu acho que assim, um ponto central é tu mapeou a estrutura de redes das 20 das empresas. So what? Agora que vem o ponto. Então, a análise tu fez. Então, é como se eu tivesse com o meu joelho doendo, fui lá no médico, o médico falou, ó, trincasse o fêmur. Beleza, e agora, doutor? O que eu vou fazer com isso? É terapia? Ou é engessar? Ou é cirurgia? É um pino? É platina ou é ferro? Entendeu? Então, acho que está na tua parte agora de tu trazer o tratamento para esse diagnóstico, entendeu? Acho que está na fase que tu tens que pegar esse diagnóstico que tu montou a partir dessa análise de redes que tu fez e ou tu dá características de como essas empresas são distintas a partir desses nódulos, ou tu mostra como que isso caminha, para onde caminha a partir dessa estrutura de propriedade, que daí é governança corporativa. Se tu quiseres ficar com a estrutura de propriedade, tu entra em governança corporativa. Tem um paper bem legal, que ele recém saiu no SMJ, que é sobre Ownership Competence. Ele saiu em 2022, é do Foss. Eu não lembro do primeiro nome dele, mas é FOSS. Que, inclusive, um professor do INSPER fez uma resposta a esse artigo e aprovou. Está aprovado no SMJ, que é um baita do journal, né? Eu não sei quem é o professor, mas é um grande mérito quando um brasileiro publica em umas revistas dessas, né? Então, bem legal. O paper chama Ownership Competence, que é sobre as competências de ser dono, né? Quando eu sou dono, como é que eu faço? Então, talvez tu podes ir por essa linha, sabe? Será que o governo chinês... E esquecer um pouco a ideia de governança pura, de se é disperso, se é concentrado. Mas, não, peraí. Quando o governo chinês é dono, ele está mais disposto a queimar caixa para inovação, ele não se importa tanto. Agora, quando um BlackRock é dono, será que ele não pega no pé da gestão de estar queimando muito caixa para inovação? Será que ele não está muito focado demais na rentabilidade do processo, onde que isso está chegando, no valuation? Então, será que esses owners, eles não têm competências distintas que podem estar levando a empresa a resultados distintos, a crescimentos para áreas diferentes e coisas desse tipo? Então, eu acho que o que tu tens até aqui, lendo o teu trabalho, na minha cabeça o que vem tu chegou no diagnóstico. Tu foi lá fazer o raio-x ou ultrassom ou o que quer que seja e tu chegaste no diagnóstico. O que está faltando agora é o so what. Esse fenômeno que eu encontrei, eu posso sentar ainda em várias mesas. Uhum. Se eu quiser explorar ele por um ponto de vista de ownership, é a mesa de governança. Mas se eu quiser explorar ele por uma visão mais de custos transacionais, aí já não é governança. Então, acho que tu tens que tomar essa decisão, pegar esses resultados que tu tem e dar uma compilada neles, reduzir umas 3, 4 páginas, deixar ele mais sucinto e explorar mais empiricamente e discussão. Achei que faltou a parte de discussão mesmo, porque o que eu achei de algumas das sugestões que tu dá, tu mesmo poderia avançar nelas, entendeu? Só que também vai depender, Marcel, de o que tu queres com esse artigo. Bom, pô, Jeff, eu tô fazendo esse artigo, cara, assim,
sabe como é que é? Meu interesse é um A3 publicar. Do jeito que ele está, ele vai para um A3. Agora não, cara, eu estou nesse jogo aqui porque eu quero realmente conversar com gente grande. Eu quero conversar em papers grandes. Não, então tem algum dever de casa a ser feito ainda para trabalhar nessa junção da teoria com o que tu já tem, mas principalmente mostrando coisas diferentes. Porque eu deduzo que a imensa maioria dos trabalhos que abordam governança corporativa, eu nunca tinha visto algum que foque nesse nicho que tu focou. Mercado aeroespacial, eu nunca vi algo de governança. Até porque, às vezes, numa empresa de capital aberto, é normal ela querer apresentar dados. Muita coisa de uma empresa de aeroespacial, às vezes, ela nem pode mostrar dados. Então, existem aqui alguns aspectos filosóficos, eu acho, até do nicho da empresa, do propósito da empresa, de o quanto que eu realmente quero ser transparente, né? Então, eu acho que entra um pouco nesse mérito também. Pode ir por esse mérito, pode ir por outros, né? Mas só reforçando, assim, eu acho que a tua fundamentação teórica, ela pode explorar um pouco mais teoria eficiente para governança, que pode também ser agência, só que no teu caso, eu não acho que a simples colocação da teoria da agência ou outra ali na fundamentação vai ser suficiente. Como o teu fenômeno é muito novo, é muito pouco explorado, tu tem que ser também responsável por, lá na discussão, avançar essa teoria do jeito que ela está hoje, entendeu? Então, no teu caso, eu acho que o teu capítulo de discussão, ele tem que ser muito rico, mais até que a fundamentação. Honestamente, eu não acharia estranho o teu artigo não ter capítulo de teoria. Introdução, método, resultado e a discussão trazendo uma teoria agora só na discussão para evoluir ela. Se tu for pegar, por exemplo, os papers que são publicados no Academy of Management Discoveries, os papers que são publicados nessa revista, eles fazem essa pegada. Introdução, método ou uma fundamentação super sucinta, super basicona. Aí vem a parte interessante da descoberta. E aí, na discussão, eles batem, a teoria ela não é suficiente para explicar isso, a teoria não é boa para isso, essa teoria tem que evoluir nisso aqui. Então, o paper do Academy of Management Discoveries, ele vai muito para essa linha de levar a teoria para onde ela ainda não está. No caso de antes da Suzana, ela só precisa usar a teoria onde ela já está, porque é um fenômeno que é forte no Brasil, mas ele não é tão incomum no mundo. Já abordar a governança no setor aeroespacial é relativamente novo. Então, tu tens que levar essa teoria que tu vai escolher para um lugar que ela ainda não existe, entendeu? Então, dá uma olhadinha nos papers dessa revista, se tu não conhece ainda, se tu já conhece, beleza? Sobre o formato que ele toma. Esse formato eu acho bem legal. Eles tiveram um PDW, eles tiveram um PDW na GV esse ano em março. O pessoal da Academy veio para São Paulo e eles deram um PDW lá só dessa revista. Como que agentes brasileiros podem mandar papers para essa revista? E a gente tem um paper que está tentando ir para lá, então eu te falo porque eu gostei desse formato. Ele é bem focado em pessoas que são mais data-driven, assim, sabe? A galera que não quer muito aquele debate puro e fenomenológico da teoria. Um cara, não, eu tenho uma habilidade maior de dados, então talvez eu não tenha tanta utilidade na teoria, mas eu tenho uma baita utilidade para evoluir a teoria. Então, é uma revista bem bacana para quem tem esse perfil data-driven, assim, sabe? Que me parece que foi mais o caso do paper de vocês aí. Outra coisa que eu te sugiro, no teu caso específico, os demais também, eu acho que o da Lisandra também teria esse perfil. É aberto para todos, na verdade, né? Mas eu acho que o da Lisandra também teria esse perfil, porque ele está abordando um fenômeno que é pouco comum nos States, assim, que é o evento que vai ter na FGV em dezembro, do STR, do Academy. Então, é aberto para todos, quem quiser mandar, pode mandar. O evento é gratuito e online, então tu não paga nada. E é mais um estilo, um PDW, digamos assim. O pessoal, inclusive, acho que o limite é 5 páginas. Então, tu manda e tu vai ter feedback de professores que estão publicando em 4 estrelas, sabe? Deixa eu até pegar. Quem está coordenando, uma das pessoas que está coordenando é a própria Marina, Lisandra, que eu te comentei. Ela é uma das, junto com o Sandro Cabral, do INSPER, o Leonardo Nardi, que está lá tá na REC Paris, e mais um professor dos Estados Unidos. Não, aquele Vassolo, o argentino, Vassolo.
Então, são pessoas que estão publicando em altíssimo nível, sim, e é um evento curto, pequenininho, é uma manhã. Então, tu vai ter uma palestra legal e um feedback de um cara grande para bater no teu paper reduzido, acho que é de 3 a 5 páginas do teu paper. Eu não tenho o link aqui agora, deixa eu ver. Eu sei que a Marina postou, deixa eu ver onde é que ela postou no WhatsApp dela, acho que foi no LinkedIn dela, quer dizer. Deixa eu perguntar, se tiver aqui, eu já pego o link se tiver ali, peraí. Marina Gama. Aqui. Deixa eu ver se ela postou. Acho que foi no LinkedIn dela. Ela foi no LinkedIn. O link... Bom, não, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui para vocês. Follow, STW, PDW. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para o meu próprio celular. Baixar. Tá. Eu vou fazer o seguinte, peraí. Já está acabando, tá, gente? Só mais 2 minutinhos, eu já encerro aqui. Eu vou mandar para o meu notebook e aí eu compartilho a tela com vocês. Fotos, e deixa eu mandar aqui via Dropbox. AirDrop. Foi. Estou pegando aqui. Eu faço dele pelo meu próprio LinkedIn, né, pela internet mesmo. linkedin.br. Estão me ouvindo aí? Acho que a minha internet deu uma travada. Estamos ouvindo. Estamos sim, estamos ouvindo. Eu já sou só. Tá. Então, Só um minutinho, tá bem lento aqui. e agradecer os comentários. A hora que você fez os comentários para a Sinara, eu me senti os comentários para o artigo dela ia ser muito parecido com o meu também, né? Então, eu achei legal também o mérito que ela comentou, a parte da controladoria e a teoria da agência, porque controladoria, governança comparativa, e eu ia tentar misturar com conflito de agência. Mas, como é que fala? Porque eu vejo as empresas, elas indo todas elas direcionam capital para a empresa com maior custo de transação. Então, eles só investem nas intermediárias. Então, você vê a Raytheon, isso aqui, pelo que eu entendi, você gosta de investir, né? Então, eles investem muito mais nas intermediárias do que investem nas fabricantes principais, né? Então, eu achei interessante o que você comentou, esse daqui da Academy Management Scoring, você comentou, acho, vou dar uma olhada com carinho, eu não conhecia, e ver se eu avanço nisso daí, porque me simplifica bastante as coisas. E esse é um artigo, né, ele é intermediário da minha tese de doutorado, então tive uma revisão bibliográfica, esse artigo vai vir no meio, e o meu último artigo ele fala sobre o P&D das empresas, na verdade, o porquê que as empresas, na verdade, não estão investindo em P&D e só estão tendo um lucro mais abusivo nos últimos tempos sem estar investindo em nada, né? Então, essa vai ser a conversa que eu vou fazer. Essa vai ser a última mesa que eu vou sentar no casamento. Acho que ele caiu. Acho que... Voltou. Travou mesmo. Que triste, eu tava querendo o nome. Eu também. Oi, voltei? Acho que voltou. Desculpa, eu estava ouvindo, eu ouvi até que tu ia trabalhar com P&D também, é isso, né? Do projeto? Tá. Não, legal, cara. Assim, eu acho que é um nicho bacana, é um tema interessante, nunca vi em governança, então, assim como eu falei para a Sinara também, a gente em governança, a gente está precisando de temas que saiam do lógico, então são bem-vindos esses temas que pegam outras áreas ou outras ferramentas, outras práticas,
Controladoria com governança já tem bastante, assim, coisa, mas as práticas de controladoria entrando em governança, eu acho que é um tema bem legal, assim, né? Como isso pode ajudar também. Então, eu acho que no teu caso, Marcel, tu tens um apelo muito grande de tema, entendeu? Se tu vires para a governança. Os journals adoram temas exóticos, assim, os journals lá de fora, né? Então, quanto mais exótico, melhor. Cara, a mesma coisa a parte da Lisandra, né? Pô, trabalhar com emoções, em governança. Meu, como assim emoções? Estados Unidos o majoritário tem 8%. Botou emoção, o cara vaza do conselho, é tudo muito racional. Então, pegar uma particularidade brasileira e abordar um tema, assim, são coisas legais de serem abordadas e que gera interesse para alguém lá de fora ler sobre isso, sabe? Então, acho que os trabalhos de vocês estão bem legais nessa linha. Falta um pouco ainda de ajuste, e uma coisa que, assim, é muito importante que seja feita cara, define logo, quando o paper está nascendo, e para qual revista que é o sonho dele. Meu sonho de revista é essa revista aqui. A probabilidade de tu conseguir aprovar um paper que nasceu já mirando numa revista é muito maior do que tu pegar um trabalho pronto e tentar simplesmente mandar para uma revista. Tu não vai conversar com ela adequadamente. Pensa na revista como sendo uma mesa do casamento. Então, se tu já conhece a turma, já entendesse do que está sendo falado ali, a probabilidade de aprovar é muito mais alta. Então, me pareceu que, lendo alguns de vocês, essa decisão não estava bem tomada ainda. Se estava, tudo bem, desculpa, mas não percebi. Então, acho que é muito importante que haja esse fit, sabe? Pô, o público dessa revista é um público mais qualitativo, é uma turma que gosta mais de debate. Pô, então eu vou mandar meu paper que é quali para essa revista aqui. Agora, não, essa revista aqui, a galera é quant ferrada. Não, então, cara, mandei meu paper para lá, ele é quali, foi rejeitado, não é porque eu sou ruim, é porque o meu paper está no lugar errado, faz parte, cara, vamos para o lugar certo. Então, acho que essa adequação é muito importante. No teu caso, Marcel, eu acho que tu vai ter uma adequação boa, inclusive nessas duas de governança que eu falei para a Sinara também. São bons journals lá de fora, mas vai requerer ainda esse exercício de botar um pouquinho de teoria, e no teu caso, mais específico ainda, né, na parte da discussão, tentar evoluir essa teoria de por que essa teoria atual que tu vai defender não dá conta de explicar esse setor específico e como é que tu consegue explicar um pouco disso. Eu acho bem relevante. Tá bom, turma? Desculpa ter tomado aí como é que é o monopólio do microfone nos debates, mas eu já participei de muito evento na minha vida, e eu acho que a coisa mais triste do mundo é quando tu perde 1h30, perde mesmo, porque tu apresentou e ninguém leu o teu trabalho, ninguém te dá um feedback. Eu achei isso um pecado, assim, sabe? Então, como eu sei que eu li, não sei se todos leram, então, mas não sei não. A pessoa veio para cá, dedicou o tempo da vida dela, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer debatendo aqui é dar algum feedback e apresentar alguma ideia. Se a pessoa vai executar ou não, beleza, mas é alguém de fora além do teu trabalho, entendeu? Então, acho que isso é importante. Então, se alguém tinha aí vontade de falar também, desculpa porque eu acabei dominando aí, mas fico à disposição de vocês. Meu e-mail está no chat, deixa eu botar aqui, jlana@univale.br. Qualquer coisa aí me procurem, a gente pode conversar, não tem problema nenhum. Sugiro que vocês apresentem naquele evento da Marina. Então, eu não consegui mostrar para vocês aqui, mas se alguém tiver interesse, é um evento do Academy of Management, do AOM, sei lá como é que vocês falam aí, que ele vai ser realizado esse ano, um capítulo aqui na FGV, só que é online e gratuito. Então, queres ficar em casa e apresentar um paper num Academy, num capítulo do Academy, online e gratuito, vai ter direito aí, me manda e-mail aí que eu mando para vocês o encaminho. A única coisa que eu acho que até esse final de semana, acho que até 10 ou 12 de dezembro, para enviar para eles, tá? Então, se alguém tem interesse, não espera para me procurar, me procura logo, para eu ter certeza que vocês vão... Deixa eu ver aqui que ela postou. Nós temos até submissão deadline, dia 19 de novembro. Então, vocês têm aí, para quem tem interesse, 11 dias. Me manda e-mail que eu encaminho, ou procura o nome Marina Gama no LinkedIn. Ela acabou de postar uma semana atrás. Então, é só pegar lá a última coisa que ela postou foi esse evento. Vai ser com o Paulo Arvati, da GV, a Marina, da GV, o Tiago Soares, do INSPER, e o Sandro Cabral, do INSPER. E vão estar também deixa eu ver aqui, a Maria Alejandra Gonzalez Pérez, que é bem forte no International Business, o Leandro Nardi, da REC Paris, e o Felipe Cesar, da Michigan. Então, são professores bem gabaritados para dar uns feedbacks legais nos trabalhos de vocês também. Beleza, povo?
Um abraço para Obrigada, todo mundo aí. obrigada, Jefferson. Obrigada. Valeu, obrigadão. Um abraço, pessoal. Até lá.